E aí, você conhece as principais características dos totalitarismos? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis História em Casa nessa ondinha do saber. Até porque hoje a gente vai de aula aí, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? E não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí pedindo, né, de repente um tema aí de aula, uma dica, alguma coisa do tipo, resolução de exercício, escreve aí que eu quero só ver, hein? Lembre que hoje a gente vai falar aí de totalitarismos, né? Os totalitarismos aí que basicamente envolvem uma série de governos que você já deve ter ouvido falar e a gente vai retomar aqui já já, mas lembrando que a gente, para definir já, a gente coloca como regime de governo em que o Estado é total, né? Que a gente vai reforçar então essa ideia de ser total aí esse Estado. Lembra, é claro, que esse tipo aí de governo você talvez já deva ter ouvido falar, até associado aí a uma galerinha meio do mal, tipo o nosso amigo Adolfinho, e também uma galerinha ali também de certa forma do mal, né, como o Josefzinho ali também para vocês, né? Lembra que eu não vou nem comentar direito sobre essa galera, porque de repente a YouTube não curte, então, mas você lembra Adolfinho e Josézinho ali, né? Lembrando aí de que esse tipo de governo que a gente vai falar, desses totalitarismos, eles podem ser os totalitarismos de extrema direita quanto de extrema esquerda. É bom lembrar que, tirando algumas características, é claro, como de repente o antissocialismo ou anticomunismo do Adolfinho aqui, que é claro não encaixa muito lá com o Josefinho, mas nós temos essa ideia aí de que são movimentos, são governos que acabam tendo uma certa semelhança em alguns aspectos aí, né? Claro que são extremos opostos aí, ideológicos, né? São polos ideológicos bem diferentes, mas algumas concepções aí semelhantes que podem aparecer para a gente no contexto justamente da condução desses governos aí, do nosso amiguinho então Adolfinho e o Josefzinho, então você tá ligado? Além também do bebê, né, Benutinho, que nem vamos falar aí, mas também pode aparecer para vocês. Lembre que totalitarismo a gente pode estudar lá surgindo, né, no caso no fascismo na Itália com Benito Mussolini, né, o Hitler na Alemanha. Você também pode falar esses totalitarismos de extrema direita, como também lá o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, movimento aqui no Brasil como o integralismo na época do Vargas também, que são movimentos, partidos ou governos próximos então a essa visão totalitária de extrema direita. Enquanto também a gente pode falar que o stalinismo, né, que se desenvolveu então na União Soviética com o governo do Stalin, também tem lá suas características totalitárias, mas no caso de extrema esquerda. Mas vamos dar uma olhada nos aspectos gerais aqui das duas que dá para você, né, associar justamente. Lembrando que você talvez também já tenha visto, né, esse tema aí se você leu o livro 1984 do George Orwell, né, que aparece aqui na sequência para vocês. E também, se você quiser adquirir o livro, lembre que eu vou deixar aí embaixo o link lá da Amazon. Se você quiser comprar, tá o link aí já também, beleza? E lembrando, se você aí não quer ler, tem filme também, por aí vai, outras versões. É claro que colocam de uma sociedade distópica, de uma sociedade aí em que acabou virando justamente uma sociedade ruim, porque esse Estado ele é totalitário. Até se bobear, você já entrou em contato aí com coisas derivadas do 1984, se você já assistiu um Big Brother Brasil. Lembre que o conceito de Big Brother, de grande irmão, aparece no livro aqui do George Orwell com aquela ideia de que o Estado, na figura desse grande irmão, está ali de zóio no que você está fazendo na sua casa, com uma câmera, né, com um negócio ali te fiscalizando para ver o que você está fazendo. Como lá no programa de TV, você já deve ter talvez ouvido falar desse programa aí também, certo? Lembra George Orwell, então, um grande autor também lá, né, da Revolução dos Bichos, é bom lembrar, um cara aí muito importante dentro da ideologia, né, claro, crítica, e ao mesmo tempo a gente pode puxar, né, essa questão aí que ele ressaltou
nesse livro, uma sociedade totalitária, uma sociedade bem próxima aí, não só do que vai acontecer na Alemanha nazista, na Itália fascista, mas também, de certa forma, como falei, na União Soviética lá, stalinista. Mas lembrando que a gente tem algumas características aí, né, bem relevantes que podem ser associados, de repente, para vocês, a questão do totalitarismo, que já é básico, né, que seria essa ideia, então, do Estado ser total, ele está presente em todos os aspectos da sociedade, né, também aquela visão de que esse Estado aí acaba sendo justamente a maior autoridade que existe. Por isso, o autoritarismo, que é outra característica básica. Então, basicamente, tudo passa pelo Estado, pelo governo ou pela figura do líder lá, que é considerado a maior autoridade. Também é bom lembrar outros conceitos aí políticos, como autocracia, por exemplo, mas aqui, então, essa ideia do Estado está presente em todos os aspectos da sociedade, no totalitarismo, ele está presente na religião, na política, na cultura, na economia, no esporte e tal, e a maior autoridade, então, que é o Estado, né, também com esse autoritarismo. Lembra uma outra coisa também muito forte, é o nacionalismo, a exaltação dos valores nacionais, para não falar também aquele aspecto ufanista também, né, que pode aparecer para vocês como uma característica, né, bem básica aí de exaltar a nação, essa nação grandiosa, o passado grandioso também da nação. Outra característica relevante para a gente é o antiliberalismo, no sentido das posturas contra as liberdades. Então são estados totais justamente porque cerceiam as liberdades também dos indivíduos, né, dos seus cidadãos, se é que a gente pode falar de cidadão num estado aí totalitário, mas essa ideia então de serem movimentos contrários às liberdades. Mas continuamos com as características aí para você de corporativismo, que envolve aquela ideia de que o Estado vai ser uma grande corporação ou um grande, né, tipo uma firma, né, uma empresa e tal, que vai fornecer emprego para a população, defendendo os trabalhadores, ao mesmo tempo que os manipula, mas também aquela ideia de corpo, de organismo que pode aparecer, de que você é importante se você está dentro do organismo, da máquina do Estado, fazendo ele funcionar. Se você não está junto com eles, né, você é inimigo também. Já vamos voltar para essas características, né, bem interessantes aí, até na visão de um grande escritor, outro além do George Orwell. Mas continuando para vocês, a intervenção do Estado na economia, que é uma situação bem forte, né? De repente, se você está notando aí que a gente tem, olha, mas parece que o Hitler fez isso, parece que o Stalin fez isso. Pois é, então, como eu estou falando, né, essa ideia de características comuns aí a esses movimentos. Lembrando também uma outra característica, o militarismo, né, exaltação das Forças Armadas, os investimentos em Forças Armadas, indústria bélica também, sem falar da utilização de uniformes militares, né, que é outra coisa aí que é característica também desse movimento, até por trazer essa ideia de grupo, de você fazer parte de algo aí. Lembrando que nós temos o expansionismo, né, que é uma outra situação bem característica, principalmente se a gente for analisar ainda visões derivadas do imperialismo lá do século XIX. Lembra que tanto o neofascismo quanto o nazismo são movimentos que vão surgir ali no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, né, entre 1918 ou 19 até 1939. Então são movimentos aí que surgem em países que perderam territórios, né, como o caso da Alemanha especificamente, ou que não ganharam os territórios que acharam que iam ganhar, como no caso da Itália. Então, essa ideia de que a nação precisa ser grande, precisa se expandir também territorialmente, porque isso vai fazer dela uma nação maior ainda. Continuando para você aí, outras características como o unipartidarismo, a ideia da existência de um único partido. Lembre que geralmente também nós temos a ideia aqui básica de uma ditadura de partido único, um governo forte, centralizador com um partido único, né? Coisa que está presente então nessas várias ideologias, tanto à extrema direita quanto à extrema esquerda. Culto ao chefe, a figura do chefe como importante aí, figura carismática também, né? Até se pode falar o guia, né? Lembra que o Führer lá, ou Dutch, são termos que têm a ver com guia, né? Com um elemento que vai então conduzir na nação de volta à sua grandeza. Olha que coisa. E essa liderança também, como eu falei, carismática aí, né? No sentido do chefe ser a figura para ser o modelo a ser seguido, o exemplo, então, da nação. Então, essa exaltação do chefe, né, sempre aí reforçando o grande líder, a figura do Salvador, para não falar o mito também. Bom, mas continuando aí para vocês, a manipulação ideológica que é feita através da intensa propaganda. Também muito importante essa preocupação com a propaganda, com a informação, que aparece muito forte aí em vários, né, desses estados, desses movimentos.
Então, a construção cinematográfica também de símbolos, né? A construção também literária ou a eliminação daqueles livros e filmes que, né, seriam o contrário, fariam a propaganda contrária. Então, a censura também é uma coisa muito, né, forte que aparece, com a perseguição a opositores, né? Você eliminar, então, o seu inimigo intelectual ou o seu inimigo político, ou prendendo, ou mesmo até, né, desaparecendo com ele. E o uso de símbolos, você deve ter visto aí, não só lá, é claro, o caso da foice do martelo, né, no socialismo, o caso também lá no stalinismo, né, mais propriamente dito, também da suástica, né, no caso do nazismo, ou lá do fátio, né, que é aquele machado com uma haste envolto num feixe de varas, né, então essa ideia dando união também. Então, esse contexto de usar os símbolos, uniformes, né, coisas aí que identificam o grupo, então, são características básicas desses movimentos. E também eu queria aqui dar uma aproveitada para você, não sei se você conhece, mas tem um artigo aí muito interessante do escritor Umberto Eco, no qual ele relata aí vários valores ligados aí, no caso, que ele identifica, né, ou valores ligados aí à questão do totalitarismo, né? É claro que aqui o que ele apresenta seria uma situação mais próxima aí, como você viu que eu fiz o negocinho ali, mas uma situação mais próxima aí do que seria especificamente o fascismo, né? Mas vamos lá ver o que o Umberto Eco tem para falar aí. Lembrando que o Umberto Eco ele fala do culto à tradição, então essa ideia de que fala de que basta olhar para o programa de todo o movimento fascista para encontrar ali as maiores pensadores tradicionalistas, né? Então essa ideia da tradição, do antigo autor lá e tal. Outra coisa também que pode aparecer para a gente aqui, a rejeição ao modernismo, né? O iluminismo, a idade da razão, é visto como o começo de toda depravação moderna. O fascismo pode ser definido como irracionalismo. Lembre que eu estou falando do fascismo, associando também a uma postura desse Estado totalitário, é claro. Outra coisa, o culto à ação pela ação. A ação, sendo bela por si só, deve ser tornada antes ou mesmo sem, né, tomada antes ou mesmo sem qualquer reflexão prévia. Pensar é uma forma de emasculação, tipo, seria você só, né, não fazer nada, só ficar pensando, não fazer nada, basicamente. E outras características que vem na sequência aí pra gente, que ele também identifica no fascismo, discordância é traição. O espírito crítico faz distinções e isso é uma forma de modernismo. Na cultura moderna e comunidade científica, elogia a discordância como uma forma de aprimorar o conhecimento. Outra coisa também, o medo das diferenças. O primeiro apelo de um movimento fascista ou prematuramente fascista é contra os intrusos. Assim, o fascismo eterno é racista por definição. Também xenófobo, né? Coisa do tipo aí. Apelo à frustração social. Um dos mais típicos traços do fascismo histórico foi o apelo a uma classe média frustrada, uma classe que sofre os efeitos de uma crise econômica ou abriga sentimentos de humilhação política, assustada pela pressão de grupos sociais subalternos. E aí, está identificando alguma coisa na sua cabeça aí? Outra coisa também é a obsessão por um enredo. Os seguidores devem se sentir sitiados. A forma mais fácil de resolver isso é apelando à sua xenofobia. Então, essa ideia do invasor, essa ideia daquele que vai roubar o seu emprego, daquele que vai, né, roubar tudo seu aí vindo de fora também, né? Outra visão aqui que ele tem também, o inimigo é ao mesmo tempo forte e fraco. Através de uma contínua oscilação no foco retórico, os inimigos são ao mesmo tempo fortes demais e excessivamente fracos. Então aquela ideia tipo, olha, toma cuidado que eles estão aí para dominar a gente. Não, mas a gente vai conseguir porque o nosso inimigo é fraco e tal. Bom, outra postura aqui que Humberto Eco identifica, né, no fascismo, nesses totalitarismos, o pacifismo é se confraternizar com o inimigo. Para o fascismo eterno não existe a luta pela vida. Em vez disso, a vida é vivida para lutar. Outra aí também, desprezo pelos fracos. Elitismo é um aspecto típico de qualquer ideologia reacionária. Então, desprezar os fracos, os doentes. Todos são educados para se transformarem em heróis. Na ideologia do fascismo eterno, heroísmo é a norma. Este culto ao heroísmo é estritamente ligado ao culto à morte. Então a ideia de morrer pela pátria e tal, né, também. Calma que está chegando ao final aí, porque são 14 pontos que Humberto Eco fala, como também o de que, né, faz a relação de machismo e armas. O machismo implica ao mesmo tempo um desdém pelas mulheres e uma intolerância e condenação a hábitos sexuais fora do padrão, da castidade à homossexualidade. Já
ouviu falar que se de repente aí o pessoal que faz arminha na mão, ou gosta de segurar uma arminha, ou tem carro grande ou coisa do tipo, às vezes está procurando uma compensação, né, em algum aspecto, sei lá, fálico. Mas, bom, lembrando também aí o populismo seletivo. Populismo seletivo, no nosso futuro haverá o populismo de TV ou de internet, no qual a resposta emocional de um seleto grupo de cidadãos pode ser apresentada e aceita como a voz do povo. E por último aí, o fascismo eterno fala a nova língua de Orwell. Né, do George Orwell. Todos os livros didáticos do nazismo e do fascismo faziam uso de um vocabulário pobre e de sintaxe elementar, a fim de limitar os instrumentos para um raciocínio complexo e crítico. Então tá aí para vocês, esses que foram os 14 pontos aí do Humberto Eco relacionados ao fascismo, que é claro a gente pode puxar aí relacionados ao totalitarismo. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse comentário aqui de aula, né, que basicamente foi um resumão sobre as características do totalitarismo. E é claro, se você ainda não deu like, dá um like no vídeo já, eu quero ver esse dedo aí, então apertando o like e tal. Também se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? É isso aí, espero que você tenha gostado e até a próxima aula aí com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!